Eu falei com vocês sobre a palavra do filho pródigo. E eu comecei falando sobre o filho pródigo, que em determinado momento ele simplesmente acha que ele é melhor administrador que o seu próprio pai. Nós temos um sentimento de independência muito grande. Às vezes a gente acha que a gente consegue fazer as coisas sozinho. Nós somos assim. Eu me lembro de um homem que tinha contratado um profissional para ensinar ele sobre computação. E ele pagava R$200 por hora para aprender. Só que teve determinado momento que ele disse: eu sei fazer sozinho. E ele parou 45 minutos tentando resolver uma coisa que ele não conseguia. Quando deu 50 minutos, ele falou: eu não consegui. O cara que ele estava pagando apertou 2 botões e resolveu o problema. E ele pensou assim: meu Deus, eu passei 45 minutos tentando fazer algo que eu podia apenas perguntar para alguém que sabia mais do que eu. Eu, quando olho para Caim, Caim mata Abel porque não consegue resolver os seus conflitos interiores. Não seria mais fácil ele dizer: Abel, me ensina a ser aceitável como você foi? Milhares de pessoas morrem com depressão, morrem com tantas coisas porque não pedem ajuda, ou porque acham que conseguem sozinho. Interessante que eu acho a igreja uma coisa linda, porque a igreja não é isso aqui é o templo, a igreja sou eu. Mas eu também acho congregar fantástico, porque a gente tem a oportunidade de aprender a vencer coisas que o outro já venceu. Sinceramente, quantos de vocês aqui já venceram coisas? É bom quando a gente conversa com alguém que nos ensina a romper. Mas esse filho pródigo, ele achou que ele sabia. Ele começou um negócio sem consultar a Deus. E sabe o que acontece? Ele perde tudo. Às vezes a gente tem um pai, mas a gente não conversa com o nosso pai. A gente tem uma mãe, a gente não conversa com a nossa mãe. Sabe, a qualidade do seu mentoreamento vai ser a qualidade daquilo que você quer crescer. Existem muitos atletas que são excelentes, mas não sabem conviver com o dia da pressão. Existem pessoas que são emocionalmente abaladas por qualquer coisa. Talvez você nunca esteja pronto para receber um carro. Aí você fala assim: como assim? Porque se você for emocionalmente tão instável, você pode morrer até no dia que você receber o carro. Não acredito. Pum. Você precisa aprender a receber tanto a boa quanto a má notícia. Tem pessoas que só sabem receber notícia ruim. Tem gente que é tão perturbado que reclama de tudo. E tem gente que não sabe conviver com as más notícias. Esse filho pródigo, em um determinado momento, ele pensou: eu consigo sozinho. Eu me lembro que eu estava dando aula para um rapaz de guitarra. Ele começou a estudar comigo, ele começou a crescer, ele começou a aprender. De repente disse: eu não preciso mais de você porque eu sei tudo. Ele não toca até hoje nada, porque ele cortou o aprendizado no início. Quem não senta para aprender, não deveria levantar para ensinar. A gente precisa, é por isso que eu digo, é muito bom você ir pelas nações, mas você tem que ter um lugar para você se alimentar. Todo pastor precisa sentar. Eu fico muito feliz quando eu vejo os pastores de vocês sentando e ouvindo. E eu tão jovem, tenho só 41 anos. Isso significa que a igreja é uma igreja de qualidade, porque quando os líderes param para escutar alguém, significa que eles têm uma unção dobrada para ensinar vocês. Eu faço isso sempre, sempre que eu posso, eu paro para ser mentoreado em uma área. Sabe o que acontece com o filho pródigo? Ele descobre que ele não é tão bom assim. Será que você vai precisar passar por uma coisa tão ruim para descobrir que você não é tão bom assim? Eu me lembro que um dia eu estava numa escola, uma pessoa chegou para mim e falou bem assim: imagina isso, eu sei tudo sobre o Espírito Santo. Eu falei: rapaz, eu estou falando com a 4ª pessoa da Trindade. Tem gente que é assim: eu sei de tudo. Eu falei: meu Deus, que isso? Eu gosto tanto de conhecimento que ontem eu estava batendo um papo com o Haroldo
E ele falou sobre o stall. Acho que é isso, né? Depois eu não sei se eu queria saber, não. Porque eu comecei a ficar com medo. É quando o avião perde toda a estabilidade, ó, cai. Eu perguntei, quis saber, depois eu falei, meu Deus, por que eu quis saber isso? E o Fábio também estava falando lá. Mas eu gosto de aprender coisas que eu não sei. Porque aí eu faço com que a minha mente não seja um depósito de entulho. Mas eu aprendo. E tem crente que é chato demais. Só sabe mandar os outros para o inferno. Tem gente que só não se converte porque te conheceu. Diga para o seu irmão, tem gente que não se converte porque te conheceu, porque tu é chato. Às vezes tem pessoas que não conseguem vir para a igreja porque te conhece, sabia? A pessoa, vamos lá para a minha igreja, porque senão tu vai para o inferno, a pessoa não vai. Ou então porque a gente inverteu tanto. A gente diz que Jesus está no ambiente, mas ele não está. E ele não é celebrado e nem honrado como se fosse o principal. Vamos lá na minha igreja, que meu pastor é top. O ministério de louvor é top. Vamos lá porque é confortável ter um ar-condicionado. Você está dizendo assim, tudo é melhor e mais importante do que Jesus. A gente faz um evento, a gente coloca alguém para chamar a atenção. Eu nunca vi Jesus falando, quem é que está bombando aí? Manda cantar antes de mim. Por que a gente não fala, vamos lá na minha igreja, porque Jesus vai estar lá. Jesus vai estar na tua igreja direto. É? E quem prega? Jesus. Jesus prega na sua todo culto. E quem canta lá? Jesus. E quem abraça? Jesus. Claro que o homem está ali. Mas quando você aprende a honrar a presença de Jesus, ele faz milagre. Quer ver? Quantos de vocês já deram um presente para o seu pai e para sua mãe? Levanta. Eu não sei você, uma vez minha mãe estava reclamando de mim, brigando comigo. André, tu não me ama, tu não me visita. No telefone. Eu conto isso, que foi muito interessante. Ela estava brigando, você não me visita. De repente, quando ela mexeu no liquidificador, tinha um dinheirinho lá para ela. Quando ela pegou, ela falou, filha, vem aqui almoçar na minha casa. Ela ficou feliz com o agrado. Não porque era interesseira, é porque mãe gosta disso. É que nem mulher. Você quer fazer sua mulher feliz? Dá um dinheirinho para ela gastar com o que ela quiser. Manda ela ir para o salão de cabeleireiro para tu ver que ela volta. A mulher mudou de cabelo, mudou de vida. Eu sei disso, minha mulher tá loura. Ó, que top. Levanta aí, pastora Daniela, olha como é que ela tá linda. Ó, tô namorando direto, irmãos, aleluia. Eu falei, tô com vontade de ficar com a loura, ela ficou loura. Se você não aprender essas coisas... Mas sabe o que acontece? O filho pródigo gasta exatamente o dinheiro com aquilo que não presta. Às vezes nós somos assim, compramos tênis que a gente nunca usa, compramos camisa que a gente nunca usa, a gente compra livros que nunca lemos. Aí você tira uma onda, quando alguém chega na sua casa, dá licença, eu quero te mostrar aqui. Irmão, dá para os outros então, porque pelo menos alguém vai fazer proveito daquilo que você só está colocando para guardar poeira. Sabe o que acontece com o filho pródigo? Ele gasta tudo. E quando ele vê, ele está sem nada. Aí ele encontra com ele mesmo. Era um porco que quer trabalhar com porcos. Por que porco? A Bíblia diz para a gente não lançar pérola aos porcos. Sabe o que significa lançar pérola aos porcos? É quando a gente está aconselhando alguém, a pessoa está fazendo cara de paisagem, mas não está aprendendo nada. Simplesmente escutou, mas falou, vou fazer tudo diferente. Claro que não acontece aqui. Isso só acontece na minha igreja. Eu acho o gabinete uma coisa tremenda. Eu estava falando com o pastor Haroldo, eu estava no gabinete com alguém e eu não sabia o que falar. Eu estava orando e a pessoa falando, a pessoa falou 45 minutos. De repente ela levantou e falou bem assim, nunca fui tão abençoado. Olha, a nossa conversa foi maravilhosa. Eu pensei, Deus, só quem falou foi ele. Não foi uma conversa, foi um monólogo. Mas ela falou, olha, me senti tão bem, vou estar sempre aqui conversando com o Senhor. Tem gente que chega no gabinete, fala o problema. Pastor, olha só, eu pequei. Inclusive essa semana eu estou no banco. Inclusive vou ficar 3 meses. Ele falou o problema, falou como vai. E falou, não precisa se preocupar. Outros chegam lá e falam bem assim,
Deus me disse para fazer isso. Eu vou fazer, mas o quê? Eu falei, irmão, você veio só me comunicar o que Deus falou com você? Até porque o pastor não é aquele que tem que te dar a direção. Ele tem que te aprontar para aquele que dá a direção. O nosso papel não é manipular você, é te levar ao coração de Deus. Só que o filho pródigo não tinha mais ninguém. Sabe qual é o problema das pessoas que se isolam? Acabam sozinhas. Tem pessoas que são assim na igreja. Está todo mundo de um lado, a pessoa senta sozinha do outro. Aí depois reclama, ninguém me abraça. Você não abraça ninguém. Sabe por que eu gosto do momento do abraço? Porque a gente tem a oportunidade de receber aquilo que a gente queria receber e dar aquilo que a gente queria dar. E também aquele que não gosta de abraçar ninguém acaba sendo abraçado. Eu me lembro de um rapaz que ele não gostava de abraçar ninguém. Quando ele abraçava, vem cá, Will. Ele abraçava quase assim, ó. Mas sabe por quê? Quando ele era jovem, ele não tinha paz. E ele acabou morando de favor. Então ele convivia numa casa onde todo mundo abraçava, mas ele não tinha abraço. E quando ele cresceu, ele não conseguia ter isso. Até um momento que alguém o abraçou e ele foi tão impactado que ele se viu livre. O filho pródigo, de repente, ele começa a lembrar do pai. E ele lembra de uma forma que ele fala, meu pai trata as pessoas muito bem. E eu preciso me parecer com ele, eu preciso voltar para casa, porque até os empregados ele trata bem. Engraçado que ele sai de casa como um ingrato e não valorizando, mas no meio do caos ele lembrou. Por quê? Porque em determinado momento, Deus vai te tocar tão profundamente que você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Por outro lado, eu falei também sobre o pai amoroso. Que talvez você falasse, não, esse pai não é amoroso. Porque se ele fosse amoroso, ele não deixava o filho embora. Amar significa libertar. Não podemos prender pessoas no nosso coração. Eu não posso forçar os meus amigos a serem meus amigos. Eu quero te dizer, Fúvia, porque você é obrigada a ser minha amiga. Eu vou falar, não sou. O nosso relacionamento e a nossa aliança tem que ser por uma decisão, não por uma emoção. Porque senão, quando as nossas emoções estiverem contrárias, a gente se separa. Eu sou casado com a minha esposa, mesmo às vezes querendo... tu acha que a Daniele nunca quis me tacar a panela? Com certeza. Difícil ela querer tacar a de Itapué, porque a de Itapué a mulher gosta, né, cara? Ela quando vai tacar, ela olha e fala, Itapué não. Pergunta para o seu irmão, você empresta Tapué? Presta nada. Você empresta aquela do pote de sorvete que ninguém quer. Mas sabe, apesar de ter momentos que eu estou tão irado com a minha esposa e ela está comigo, nós temos uma aliança que é maior do que os nossos. O problema é que a gente confunde a nossa aliança com os nossos sentimentos. Interessante que Deus não teve um sentimento. Ele tomou uma decisão, vou morrer por você e eu te amo incondicionalmente. Senão ele ia falar, não vou morrer mais por você não. Tu aprontou muito. Não gosto de gente que tem cabelo desse jeito. Não gosto de gente que usa óculos. Não. Aí ele lembra do pai amoroso. Um pai tão amoroso. Às vezes a gente acha que a gente chega para o pastor e fala assim, pastor, eu quero sair da igreja. Você quer que ele fale, não saia, eu vou botar uma corrente. Talvez ele fale, por que você está pensando nisso? O que está te levando a pensar nisso? Porque às vezes você está chateado é com você mesmo. É que é muito mais fácil você culpar o irmão, culpar o outro, culpar a igreja. É por isso que você está na quinta igreja e vai sair dessa. Porque aonde você vai, você culpa as pessoas e não olha para si mesmo. O dia que o filho pródigo olhou para si mesmo, ele disse que o negócio estava com ele. E assim ele conseguiu se resolver com o pai. Quando eu entender que o problema está comigo, eu consigo me resolver. Não adianta eu passar uma vida inteira culpando os outros. Eu não sou vítima. Por isso que eu detesto alguns movimentos que vitimizam pessoas. Eu não quero falar de política, mas eu detesto isso. Um sentimento na nossa nação brasileira que quase diz que a gente é coitadinho. Por favor, não somos coitadinhos, somos abençoados.
Mas esse pai é tão amoroso que ele ensina o filho de tal forma. E quando o filho volta para casa, o pai pensa assim: olha só, o mundo, as suas atitudes, as influências fizeram com que ele se parecesse tanto com um porco que ele já estava querendo comer comida de porco. Você sabe o que é comida de porco? Porco come qualquer coisa. Impressionante, tu botar uma bota ele come. Uma vez eu fui numa fazenda, eu fiquei impressionado. Tem gente que come de tudo, tudo que falam aceita. Você é feia? Sou feia. Eu contei até uma história aqui. Minha filha é muito alta. Começaram a falar mal da minha filha porque ela era muito alta. Minha filha é linda. E porque ela era monocelha. Ela ficou muito chateada porque ela tem uma sobrancelha grossinha. Aí fazia uma só. E ela chegava quase chorando em casa. Aí eu fiquei pensando o que eu ia falar com a Amanda para que ela se sentisse bem. Porque eu não sei você, mas tem gente que não gosta da orelha. Tem gente que não gosta do pé. A cara é toda linda, mas só olha para a orelha. Aí eu falei, o que eu vou falar com a minha filha? Eu cheguei para minha filha e falei, filha, você está tão alta igual a mim, igual a sua mãe. Você sabia que as modelos são altas? Olha como você é bonita, alta. Ela, você acha? Eu tenho certeza. E eu dou graças a Deus, porque se você fosse feio, eu estaria mentindo. Mas você é linda. Ela, eu sou, pai. E a minha sobrancelha? Filha, tua sobrancelha é linda. A gente pode dar só uma paradinha. Mas pelo menos a gente não vai precisar fazer uma tatuagem definitiva, porque a sua sobrancelha não é rala. Não tem tantos defeitos. Ela, é mesmo, filha? É. A gente dá um negocinho aqui, a gente resolve isso. Se está te incomodando. Ela, então tá, pai. E eu vou te falar uma coisa. Você ainda vai ficar mais bonita. Porque vai valorizar o seu rosto. E você vai se sentir bem. Aí levei ela para fazer a sobrancelha. Quando deu o primeiro pique-pique, a lágrima desceu. Aí ela falou, pai, para ficar bonita eu tenho que sofrer sempre. Agora você aprendeu uma outra lição. Quando a gente faz as coisas pelos outros, a gente não mede as consequências. Você pensou que era fácil, e não é fácil ficar bonita. Aí ela aprendeu. Hoje eu passo por ela, e aí filha, ela, já vou fazer, pai. Quando ela chegou na escola, todo mundo falou, você está linda. Mas a construção dela estar linda começou com um pai falando para ela. Não estou me valorizando não, estou falando que esse é o papel de qualquer pai. O nosso papel é influenciar nossos filhos. Mas sabe qual é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos? Que eles sejam cheios do Espírito Santo. Se você falar para eles e apresentar um dia, a minha filha estava cantando na igreja, eu disse assim, Amanda, você não vai cantar mais não. Ela, por quê, pai? Eu estou cantando bem, não vai cantar não, porque você está cantando um Deus que você não conhece. Como assim eu não conheço? Não conhece. O que você conhece sobre Deus? Ela... Aí comecei a apresentar para ela o Deus. Hoje, se você perguntar para ela, ela vai falar, eu canto para o Pai. O problema é que a gente tem medo de perder nossos filhos. Aí sabe o que a gente faz? A gente mente para eles. Pastor, por favor, coloca meu filho, ele está mais ou menos. Porque se ele ficar no louvor, Deus nunca aceitou nada bagunçado e nada mais ou menos. Igreja não é lugar da gente pegar os mais ou menos, é um animal manco e dar para o Senhor. Da gente ser sincero, olha, não está bom não. Ele precisa ter uma experiência com conversão. Porque senão ele só vai tocar. É tão bom quando nossos filhos crescem na presença de Deus e os seus princípios têm a ver com Deus. É tão bom quando esses conceitos de família... E sabe o que acontece? Esse pai gerou isso no filho. E mesmo passando por um momento de gratidão, ele lembrou, o meu pai é amoroso. Sabe o que o pai faz? Ele troca todas as acusações por aproximação. A gente tem que parar de dar brinquedo para os nossos filhos e abraçá-los mais. É igual a sua esposa não é uma prostituta para você comprar ela com presente. Se você chegar para uma esposa e falar bem assim, olha, o teu marido não vai te ver durante 1 ano, mas todos os dias vai te dar presente, só a interesseira vai aceitar isso. Porque aquela que ama, ela fala, eu quero meu marido. Eu quero ele perto de mim.
Vocês estão entendendo? Porque o presente é frio. É que nem a beleza um dia desbota. Vocês estão entendendo? Esses fundamentos foram colocados dentro dele, e ele lembrou desse pai. E quando o pai pega ele de volta, a primeira coisa que o pai faz, eu falei isso ontem, é trocar as suas vestes. Porque ele está dizendo, essa é a roupa que você escolheu usar, mas não é a roupa que Deus tem para você. Existe uma roupa, existe algo que estão querendo colocar sobre você, mas não é aquilo que Deus tem para você. Aprenda uma coisa, nós temos configurações completamente diferentes, somos pessoas diferentes. O problema é que nós somos uma geração que queremos cópia de nós. Queremos que todo mundo pregue igual, que todo mundo cante igual. Não dá, até que eu queria. Se eu cantasse igual o William, eu estava feliz. Mas não canto. Não quer dizer que Deus não vai me escutar. Eu só não posso querer ser igual a Ele. Eu preciso entender quem eu sou. Diga para o seu irmão, por favor, descubra quem você é. Para você não quiser viver da vida do outro. É que nem aquelas pessoas que são compulsivas por algo. Um exemplo, compra um carro, aí não consegue ficar satisfeito. Eu me lembro de um cara que ganhou na loteria, comprou 50 carros, ele não conseguiu nem usar. Ele não queria comprar para ele usar, ele queria comprar para mostrar para o outro. É tão ruim quando você está sentado em algo, você está curtindo, mas você não é feliz com aquilo. Você quer mostrar para o outro. Sabe, as melhores coisas da minha esposa eu nunca vou mostrar para ninguém. E eu não estou falando de intimidade, são coisas que são guardadas para mim. Tem coisas que ninguém vai conseguir comprar, porque não tem preço. E o pai fala, tira essa roupa, eu tenho uma roupa. Eu queria pensar para você, independente de como você está, como é que você ia se sentir se seu filho um dia chegasse na porta da sua casa igual um mendigo? Fedendo demais, faminto. Olha só, para ele estar querendo comida de porco, é porque ele não estava comendo nada. Ele devia estar magro. Você imagina um pai que olha o filho daquela maneira, ele fala, meu Deus, ele não pode estar assim. Dá um banho nele, pega ele, troca ele de roupa. Eu tive uma experiência na Argentina, onde a gente perdeu o Andrezinho, lá em Buenos Aires. Eu fiz uma caravana com 36 pastores e foi até por isso que eu entrei na diplomacia civil. Eu sou diretor de capelania internacional e lá na Expo vai ter um stand nosso lá, da Getro, é algo tremendo. E um dos motivos que eu decidi isso é porque eu queria ter uma identidade internacional. Eu sou aquele que ensina as pessoas a capelania, a docência, a diplomacia civil. E depois, se você quiser saber disso, você me procura. Tem pessoas aqui que já fizeram esse curso. Então, eu estava lá, de repente meu filho de 3 anos desapareceu. Não sei explicar. Nenhum pai pensa assim, vou perder meu filho hoje. Ele sumiu. Criança às vezes cega a gente. Alguém aqui já perdeu seu filho no shopping, em algum lugar? Não é verdade? Não cega. De repente a Daniela começou a gritar, meu filho, socorro, socorro. Eu não consegui me mexer. Não consegui. Não sei explicar. Não consegui andar. Eu nunca imaginei, eu sempre me imaginei que se acontecesse uma coisa como essa, eu ia saber como lidar. Eu me programei a vida toda. Na hora que aconteceu, eu fiquei assim. 35 pessoas foram para a direita. Uma só foi para a esquerda. Meu filho estava 30 metros de onde a gente estava, numa banca de jornal. E em frente tinha uma rua que se ele passasse, ele morria. Quando a gente encontrou ele, meu Deus, foi uma satisfação muito grande. Só que eu não sabia o quanto isso tinha mexido com a gente. 3 horas da manhã, Daniela acorda gritando, meu filho, meu filho, meu filho. E a gente chorou dentro do quarto. Por quê? Depois que passou, a gente se lembrou da dor e do perigo de tudo. Na hora a gente estava tão feliz porque a gente achou ele. Mas tem mãe até que bate no filho na hora. Está tão nervoso, mas não é? É que na hora me dá nervoso. É uma sensação de perda incontrolável. Mas esse pai,
Ele, quando vê o filho, ele está tão desesperado de amor, que ele olha e fala: tu não vai ficar assim não. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Minha veia é profética. Eu tô pastorzão aqui. Eu estou muito light. Acho que é a vez que eu estou mais light. Gente, eu estou surpreso comigo mesmo. Mas é porque eu estou vivendo uma história de amor muito intensa com Deus. Então, ele troca as vestes. Escuta, você precisa trocar as vestes dos seus filhos, dos seus familiares. Mas antes disso, você precisa deixar o Pai trocar as suas. Não é como você se vê, não é como você está, mas como Ele olha. O problema é que você vai dizer agora para mim: eu não tenho nada para dar, eu não sou merecedor. E é verdade, glória a Deus por isso, porque tem a ver com Ele mais do que comigo. Se fosse assim, seria por mérito, e não é. Você não chega aqui falando: tudo bom, eu tenho 3 faculdades, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O senhor senta, que quem vai pregar sou eu. E tem gente que faz isso, só não faz assim: pastor, se o senhor precisar, eu tenho toda a formação necessária. Cara, às vezes eu não respeito quem se oferece, porque quem é de Deus não se oferece, começa servindo, está à disposição. Quer ver uma coisa? Quando termina de comer, sempre alguém fala: posso ajudar? Não quer ajudar, porque quem quer ajudar começa. Hoje eu não consegui ajudar, que a Udi não deixou. A Dani foi lá, ela tomou o negócio: não, aqui tu não faz não. Amém. Mas a gente teve uma disposição em querer fazer. Esse é o nosso coração. O pai dá um anel no dedo, sinal de autoridade. Ele disse assim: quando você saiu de casa, você perdeu toda a sua autoridade, mas por meio do Pai, eu restauro tudo aquilo que você perdeu. Simples, extraordinário. És tão simples, mas extraordinário, graça irresistível, favor imerecido. O homem depravado, totalmente condenado, resgatado por amor. Autoridade que o filho nunca ia encontrar, agora encontra com o pai. Mas você já escutou isso ontem. Depois eu falei do irmão do filho pródigo, que está chegando no ambiente e fala: que festa é essa? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Não, seu irmão. Quem? Quem voltou? Seu irmão. E o seu pai está fazendo uma festa para ele. Meu pai injusto. Eu estou aqui, ó, desde 1984. Eu fui a primeira pessoa a dar a cadeira. Esse camarada chegou 3 meses. O irmão do filho pródigo vivia na casa do pai, mas não amava como pai, não sentia como pai. O que tem de gente na igreja que está na casa de Deus, mas não ama como Deus. Por quê? Somos religiosos. A gente acredita que é pelo mérito. Não, se eu jejuar, Deus vai gostar comigo. Se eu nunca chegar atrasado, Deus vai estar comigo. Aleluia. Se eu for para a escola, aleluia. A gente começa a achar que é isso que vai mover o coração de Deus. Deixa eu tirar uma coisa de você. Você pode chegar aqui todo culto cedo, arrumar a igreja, limpar a igreja. Você pode cantar no louvor, você pode pregar, você pode até entregar o seu corpo em oferta. Mas se você não tiver uma experiência real com esse Deus, não adianta para nada. O que não adianta para nada? Por favor. Quando você acha que é isso que vai barganhar com Deus. Tá? Por favor. Talvez você não faça isso
Não quer dizer que você não vale nada. Eu estou falando aquela pessoa que usa de barganha. Ela não ama a Deus, ela quer negociar com Deus. É quando o seu filho, dentro de casa, ele chega para você e fala: pai, eu te amo. Mas ele não está dizendo que ele te ama. É porque ele vai falar assim: me dá 10 reais. Aquilo ali não é demonstração de amor. É isso que eu estou dizendo. De pessoas que vêm na igreja, mas não amam a família, não amam ninguém, não amam nada, absolutamente nada, mas querem dizer para os outros que amam. Essa é a verdadeira hipocrisia. A hipocrisia é quando eu faço, mas eu nem ligo porque eu estou fazendo. Eu não tenho sentimento nenhum. Eu só faço para mostrar para os outros. Eu acho que esse é o pior. Eu acho que o pior não é um não crente entrar na igreja. É aquele que diz que é crente, mas vive como se não fosse. É o verdadeiro hipócrita. E o que tem de gente que é assim? Vocês entenderam? Eu acho que a grande hipocrisia é você viver falando que é uma coisa que você não é. Não é mais fácil você falar: sou fofoqueiro, sou mentiroso, sou convertido, não. É melhor você ser sincero. Porque o mascarado um dia vai se encontrar com a verdade. Não adianta. Mas afinal de contas somos a geração fake. Tudo é fake. Não, olha para o seu irmão agora. Olha como é que ele parece uma benção agora. Nem dá para imaginar as besteiras que ele faz às vezes. Já pensou se em vez de quando o senhor ficasse nervoso igual a mim? Mas agora, olha a sua cara de serenidade. Diga para o seu irmão: às vezes você é meio nervosinho. Diga: quem é sabe. Sabe, deixa eu te falar, eu não sou contra nenhuma pessoa que não teve um encontro com Deus. Eu sou contra aqueles que dizem que tiveram, mas vivem como se não tiveram. Eu vou te falar uma coisa: as pessoas não entram na igreja, não é pela quantidade de não crentes que tem na igreja. Entram pela quantidade de pessoas, não entram pela quantidade de pessoas que se dizem crentes, mas não são. Você sabia disso? Tem ímpio que ajuda mais na igreja do que o crente. Tem ímpio que obedece mais mãe e pai. Claro, eu não estou falando do final. Eu estou falando de princípios. É por isso que tem crente que não prospera de jeito nenhum. Sabia? Eu estou falando do irmão do filho pródigo. Pai, eu estou contigo, ó. Há tanto tempo eu te sirvo. Acha que é pelo trabalho. Sabe o que eu acho legal de Deus? É que a matemática de Deus é diferente. É totalmente diferente. A gente avalia pelo aquilo que a gente está vendo. A gente não consegue entender um processo que Deus está trabalhando na vida de alguém. Às vezes a gente olha para alguém e fala bem assim: esse aí não é de Deus não. Não gosto de gente que usa branco. Aí a gente acha que esse aqui não é de Deus e não sabe que o coração é de Deus e está em processo de tratamento. Interessante que você vê a oração do fariseu e do outro. O outro está dizendo assim: sou melhor que todo mundo, eu oro, eu faço. O outro está dizendo assim: oh Deus, sou tão errado, preciso tanto de ajuda. Quando a gente parar de julgar o outro, de tratar o outro mal, quando a gente começar a ver dentro da igreja um e o outro como irmão e parar de julgar, nós seremos pessoas melhores. Vamos esquecer agora a igreja. Vamos trazer essa palavra para dentro da nossa casa. Você gostaria de ter uma esposa que para todo mundo dissesse que te ama, mas quando chega dentro de casa, vive como se não amasse? Ninguém queria isso. Existem pessoas que na frente dos outros são uma coisa, mas dentro de casa são outras completamente diferentes.
Essa hipocrisia é que tem sido um câncer dentro da igreja. O irmão do filho pródigo era hipócrita, não amava, não sentia, não era verdadeiro. Volto a falar, eu prefiro pessoas verdadeiras do que as sonsas. Eu prefiro aquele que diga assim: olha, não acredito, não vou fazer, do que aquele que diz que vai fazer e não faz. Aquele que diz que acredita, mas não acredita. Aquele que diz: você é meu pastor, mas não é coisa nenhuma. É melhor falar: Fúvio, olha só, eu estou aqui, você não é minha pastora. Acabou. Do que falar bem assim: eu te amo, eu estou contigo e tal, esfaqueando. Eu não posso temer em falar a verdade para perder um amigo. Porque amigo de verdade é aquele que escuta uma coisa e às vezes tem o direito de não concordar. Eu não tenho que concordar com você. O que eu estou dizendo aqui, por favor, é que eu sou contrário à hipocrisia do irmão do filho pródigo. Ele não ficou feliz quando alguém era salvo. Tem gente que só fica feliz com as suas vitórias pessoais e nunca é capaz de enxergar a felicidade do outro. Tem pessoas que não conseguem. Se a gente honra alguém na igreja, outra pessoa fala: não gosta de mim porque não me honrou. Parece uma disputa de ciúme. Tem gente que fica triste. Poxa, era meu amigo. Agora que conheceu fulano de tal, não é mais meu amigo. Não é. Às vezes é um momento que Deus quer fazer na vida de outro. O problema é que a gente está tão preso dentro da gente que a gente não consegue. Ele era tão miserável que sabe o que ele diz para o pai? Ô pai, você nunca me deu nenhum cabrito. Ele não soube nem pedir nenhum boi cevado. Está pedindo por coisas tão simples. Às vezes a gente fica mendigando coisas tão simples. Quem você é? Será que você não consegue festejar a vitória do outro? Sabe, eu fico tão feliz quando alguém me conta milagre. Eu gosto de ouvir os outros contando bênção. Mas tem gente que não consegue ouvir. Sabe, como é que você identifica essa pessoa? Quando você fala: olha, eu quero te dizer que eu passei na prova. Eu também passei, eu passei nisso, eu passei naquilo. Você fica... Quando alguém só fala contigo para contar de graça, mas não quer te escutar. Nós precisamos aprender a escutar o outro. Imagine que seu marido trabalhe carregando o saco. Ele chega em casa, doido para descansar. Aí a mulher pula em cima dele, os filhos pulam em cima e ele não aguenta. Imagine que seu marido trabalhasse com locução. Tudo que ele quer é ficar um pouco calado. Aí ele chega em casa: fala. Às vezes algumas pessoas precisam só que você as escute. Talvez seu irmão do filho pródigo falasse bem assim: vem cá, meu irmão, o que está acontecendo aí? Pai, o que aconteceu? Aí o pai é tão amoroso que ele não trata só aquele que foi embora. Ele está preocupado com quem está dentro. Vem cá, filho, o que é meu é seu. Lá em casa a Amanda gosta muito de chocolate. Muito, e eu também. Ela sempre come o chocolate dela primeiro que todo mundo. Se tu comprar 20 chocolates e não falar nada, ela come os 20. Aí eu falei: Amanda, agora você vai comer chocolate, você come o seu. Não coloca a mão no meu. E eu não sei como é criança na sua casa, mas quando chegam os amiguinhos, querem logo o chocolate que é do pai. Porque o dela eles esconde. Pai, a gente pode comer o teu chocolate? Eu falo: e o seu? Ah, é, pai, ainda tem o meu. Sabe o que ela faz? Ela come o dela e ela sabe que não pode pegar o meu. Mas ela chega para mim: pai, vai comer teu chocolate? Seria tão bom a gente comer um chocolate agora, né? Sabe que todo pai responde: pode comer, filha. Porque o que é meu é dela.
apesar de eu estar ensinando ela limite, a gente quer agradar os nossos filhos. Por que a gente não faz isso dentro da igreja, no ambiente de comunhão? Por que a gente não para de competir um com o outro e começa a se ajudar? O que está faltando em você que eu posso compartilhar? Sabe, eu não tenho como não ajudar alguém. Como eu falei, tantos testemunhos, eu estou sempre ajudando alguém, porque Deus sempre levanta alguém para me ajudar. Um dia eu fiz um teste com Deus, eu falei, Deus, eu tenho mesmo a unção de ganhar as coisas? Porque onde eu vou, Deus me dá alguma coisa. A minha filha foi fazer um exame de sangue no laboratório. Ela sentou. Uma pessoa que nunca viu ela, sentou do lado dela e falou, quero te dar uma pulseira. Eu falei, amém. Aí a gente começou a igreja nova. Começamos a pedir a Deus. Deus, o Senhor nos ajuda. Deixa eu te contar alguns milagres que aconteceram. Primeiro milagre, nosso som. Um milagre. Deus nos deu o nosso som de uma forma milagrosa, uma tecnologia que nem no Brasil tinha direito. Você começar uma igreja com isso, foi algo tremendo. Só que a gente precisava pagar uma parte do som e fazer a obra da igreja. Escuta essa. A gente não tinha dinheiro para fazer a obra da igreja. Era impossível fazer a obra da igreja. E para ficar mais impossível, eu queria fazer em 10 dias. Você sabe o que é impossível? Nós construímos salas em 10 dias e pintar a igreja toda. Porque nós pegamos um galpão todo aberto. Eu não tinha nenhum recurso para fazer. Diante de Deus, não tinha. Aí eu fui na internet. Pesquisei alguém que fazia parede de drywall. Drywall, né? Só que eu não queria uma parede simples, eu queria uma parede que tivesse lã de rocha. Sabe por quê? Porque pensa nas crianças perturbadas na sala. Eu tinha que fazer sala para criança, eu tinha que abafar aquilo para quando elas gritassem, não atrapalhasse o culto. Aí eu fiz uma oração, Senhor, o Senhor pode me ajudar? E eu tenho certeza que teve a ver com Deus. A igreja inteira falou, apóstolo é maluco. E falaram isso para mim. Não, apóstolo, você é muito doido, cara. Isso vai dar errado. A igreja mal começou. Você não tem aqui 12 pessoas, hoje a gente tem 70. Em poucos meses. Porque a gente começou uma igreja nova. Como é que você vai fazer um negócio? Isso é muito caro. Aí o cara foi lá fazer um orçamento. Olha só, ele fez o orçamento. 3.500 numa sala, 3 e pouco na outra. E eu gosto de orçamento. A pessoa faz orçamento, aleluia. Fez. No meio da conversa, ele falou, eu estou sentindo um negócio aqui. Eu falei, cara, tu está passando mal? Ele, não sei, cara. Fala o seguinte. Compra aqui o material. Vou te cobrar nada para fazer. Eu falei, eu vou comprar o material aonde? Ele, na loja que eu compro. Eu vou ligar para lá, você vai comprar o preço de custo e compra o material. E na loja você pode pagar em 5 vezes. Aí eu falei, cara, mas eu não vou te dar nada. Ele, não, você não me dá nada. Você pega, escuta bem. Você pega R$300 e dá para esse ajudante e dá para esse, que nem isso eu vou cobrar. Eu falei, Deus, isso é milagre. Eu fiquei emocionado na hora, mas não falei nada. Porque uma coisa que eu aprendi é não deslumbrar com milagre. Porque senão outro milagre não acontece. Eu precisava de muito milagre. Aí eu fiquei feliz, mas eu falei, Deus, não tem cadeira para o pessoal sentar. Aí Deus falou comigo, diz para os seus amigos que você precisa de 10 cadeiras. Ganhamos 120 cadeiras. Nossos amigos começaram a dar 10 cadeiras. Rapaz, eu achei tão tremendo isso. Diga para o seu irmão, pede a Deus para te dar uma ideia. Talvez apareça 10 cadeiras. Eu nunca ia pedir 10 cadeiras para ninguém. Alguém perguntava para mim, pastor, você está precisando de alguma coisa? 10 cadeiras. Tinha feito a gente não tinha teclado. Um irmão foi tocar na igreja. Ele acabou de tocar e começou a chorar. E ele ia casar em 2 semanas. Aí ele chegou para mim chorando. Eu falei, o que foi, irmão?
Aí eu já falei, ele não está passando mal não, é Deus o negócio. Aí ele falou, Deus falou comigo para me dar meu teclado. Aí eu falei, se você está dando, você vai fazer o seguinte, terça-feira que vem, nem sei porque que eu falei isso. Você vai anunciar na igreja, que é o último dia que você está tocando com o teclado e vai ofertar. Quando ele foi fazer isso, um pastor que eu nunca vi na vida, escutou o louvor, subiu. E escutou ele dizendo que estava dando o teclado. O pastor correu, foi em casa e deu um teclado 2 vezes melhor para ele no meio do culto. Nós enlouquecemos dentro da igreja. Ele acabou de dar, ele recebeu. Eu chorava porque estava recebendo, e ele chorava porque estava recebendo também, e a igreja chorava porque estavam os dois chorando. Ó! Depois aconteceu um milagre. Carlos Bolinho toca bateria comigo há anos. Estávamos numa conferência, o Carlos tinha mais ou menos 2.500 de prato, que ele sempre sonhou comprar. No meio do culto ele pega os pratos chorando e me agarra no meio da palavra. Toma os pratos, a gente não tinha nem baterista. Os pratos chegou, apareceu um baterista. Cara, Deus começou a fazer. Aí o pessoal falou, apóstolo, você é doido. Eu falei, para de dizer que eu sou doido e vamos falar que a gente tem fé. Porque a gente quer, cada vez que chegava uma coisa na igreja, Deus trazia pessoas. Aí eu falei, Deus, meu escritório está aqui. E o que a gente faz? Uma pessoa entrou dentro do escritório e falou bem assim, toma o sofá. Eu já estava tirando o meu sofá da minha casa para botar no escritório. A pessoa entrou, me deu o sofá. Ela não falou assim, oi, tudo bom? Ela falou bem assim, eu vou dar o sofá. Eu tinha ido numa loja ver o sofá, comprei o sofá que a gente queria, pelo mesmo preço que a irmã deu. Outra chegou e falou bem assim, eu vou dar a cortina. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque essa igreja vai crescer. E você vai começar a ser liberal por que Deus vai fazer aqui. E eu não estou pedindo oferta a ninguém. Não se preocupe que essa palavra não é uma palavra de oferta. Estou contando a minha experiência. Relaxa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando a gente tem uma causa como essa, de ajudar pessoas, 100 pessoas, eu não oferto, não é nem porque Deus está mandando não, é porque eu sou inteligente. Aquilo que eu semeio, eu colho. É uma causa que vai ajudar alguém, eu já pego. Eu já dei oferta sem eu ter as coisas dentro de casa. Sabe por que eu oferto toda vez que eu estou apertado? Toda vez que eu estou apertado financeiramente, ou que a igreja está passando por um momento difícil, eu libero uma oferta sobrenatural. Porque eu quero dizer que eu acredito mais em Deus do que o momento que eu estou vivendo. Se eu oferto só segundo a minha condição, eu nunca vou viver o sobrenatural. Eu preciso entender o que Deus está movendo no sobrenatural. Porque às vezes a gente está pedindo o sobrenatural, mas a gente só entrega o que é natural. Eu não sou burro, semeio. A gente começou a dar a cesta básica para as pessoas na igreja que estavam desempregadas. Milagre, a gente dava a cesta básica um mês, ela arrumava emprego no outro. A gente profetizou, você só vai receber essa vez, na próxima você vai dar. A gente começou a fazer isso no meio do povo. Por quê? Porque nós entendemos que é isso que o Pai amoroso faz. Um pai de verdade é aquele que se entrega para o filho, não é aquele que bota o filho para trabalhar para ter. O problema é que a liderança do Brasil hoje virou uma liderança exploradora. Você vê culto que só fala de dinheiro, do início, do meio ao fim. Impressionante, é quase uma lavagem cerebral. Você precisa, quem é que aguenta uma coisa? Olha, eu fico tão feliz aqui. Sabe, quando eu venho para cá eu aprendo muito. Porque vocês são liberadores de bênção sem sufocamento. Diga para o seu irmão, graças a Deus que você é livre e tem um coração voluntário. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o nosso coração voluntário. Eu faço pelo outro aquilo que eu queria que fizesse pelos meus filhos, pela minha família, e é assim que a gente é abençoado. Só que eu não quero que a minha experiência seja a sua. Porque às vezes o que você precisa dar na igreja não é um recurso financeiro. Talvez você dê aula para alguém que não sabe. Imagina que você fosse aqui um professor. Vou te dar um conselho, ensine alguém a ler. Por favor.
Se você é alguém de informática, ensine alguém. Se você é um empresário, ensine alguém como não fazer caixa 2, não burlar o sistema. Ensina aquilo que é correto. Eu creio numa época que a gente vai ver empresários ministrando para empresários. Eu creio nisso, que a gente pode ensinar para o outro. E é isso que o pai amoroso fez. Ele consertou a casa. Ele falou, cara, você não pode viver com a mentalidade de lá fora. E você não pode viver aqui dentro pensando só lá fora. Eu não sei você, mas eu não consigo não ajudar o outro. Eu preciso. Eu acho que o meu DNA fez com alguma coisa dentro de mim que Deus colocou, que me faz ajudar as pessoas. Porque eu não sei o dia de amanhã. A pessoa que você fala mal hoje pode te dar um rim amanhã. Eu não sei se um dia eu vou precisar de alguma coisa do meu irmão. É por isso que eu trato com educação, não aquele que está acima de mim, mas todos. Porque aquele que só sabe honrar as pessoas de cima é um interesseiro. Você quer conhecer o caráter de alguém? É quando os benefícios acabam. A fidelidade é provada quando os benefícios desaparecem. E essa foi a palavra desses 3 dias. E é um resumo. E a palavra de hoje de manhã. Eu ia pregar outra coisa, mas acho que Deus queria falar isso com vocês. Eu tenho medo de falar aquilo que Deus não quer falar. Talvez você escutou um resumo, escutou tudo de novo, mas o que Deus quer falar com você é exatamente isso. Não permita que as coisas lá de fora contaminem a sua família. Não permita que a criação que você teve, que foi ruim, destrua quem você é hoje. Ame seus filhos e ame seus irmãos. Eu tinha uma palavra forte para falar com vocês, mas eu sinto Deus me impedindo. De verdade, eu ia falar sobre Isaac. Quando Deus fala com Isaac e fala com Abraão, fala, pega seu filho e sacrifica ele. Eu acho que é fácil ser Abraão, porque quem vai morrer é Isaac. O difícil é ser Isaac. Eu vou ser sincero, ninguém me convenceria de me matar, não. Eu fiquei pensando, Deus, eu não ia de jeito nenhum. Se meu pai chegasse para mim e falasse bem assim, vamos subir ali a montanha que eu vou te matar, eu ia falar, não vou. Mas interessante que Isaac nem se debateu, porque ele conhecia o Deus de Abraão. E ele acreditou. Você sabe por quê? Porque Abraão disse para ele assim, filho, Deus me chamou com 70 anos. E quando eu tinha uma certa idade, Deus me ressuscitou quando não tinha nenhum histórico de ressurreição. Ele me fez capaz de gerar você. Esse é o meu Deus. E ele me disse que se acontecer alguma coisa com você, a gente ia descer daquele monte junto. A palavra foi tão forte do pai no coração do filho, que ele não fugiu de casa, mas ele acreditou no que o pai falava. Aí você diz, pô, mas ele estava falando que ia matar. Escute uma coisa, Deus nunca quis ferir Isaac, ele queria o coração de Abraão. Ele não se debateu porque ele estava amarrado em cordas de amor. Ele não disse assim, pai, já que eu vou morrer, me dá um cargo na igreja. Não. A gente tem que estar aliançado por amor. É o amor que tem que nos prender. Mas Deus está querendo falar com você sobre você amar seu irmão. Interessante que todo congresso a gente ora bastante, sabe? A gente bota a mão sobre as pessoas. Mas eu queria fazer diferente hoje. Porque eu acho que Deus já falou tudo o que tinha para falar. Eu sei que talvez você não pôde vir, mas Deus já deu um resumo. E eu acredito que a atmosfera do que vai acontecer nos próximos meses aqui na igreja vai ser de unidade. Deixa eu liberar uma palavra que Deus está falando comigo. Vocês passaram por algumas dificuldades, alguns de vocês, mas foi proposital, porque Deus queria fazer com que vocês sentissem a dor um do outro.
Vocês precisam sentir a dor dos seus pastores e os seus pastores sentir a dor das ovelhas. Você precisa sentir a dor dos seus pais e sentir a dor dos seus filhos. A Bíblia diz que nos últimos dias ia converter o coração dos pais aos filhos, para que a terra não fosse ferida por maldição. Eu quero profetizar que alguns de vocês vão sentir como dor de parto. Vocês vão sentir dor e vão acordar de madrugada e vão começar a orar por irmãos que vocês nunca oraram. Porque vai acontecer uma unção de unidade nessa igreja. Vocês serão unidos e mais fortes. Vai ser inexplicável. Vai ser tão simples. Vocês só precisam estar preparados para tudo diferente. Porque o tempo que vocês viveram até hoje acabou. A estação mudou. Ontem a gente entrou na primavera. Diferente. Não é a mesma roupa. Talvez até o seu pastor mude. Seja promovido no reino. E seu discurso seja diferente. Com uma unção nova. Talvez você diga, ué, mas ele nunca foi assim. Talvez eu diga, ele sempre foi assim. É que agora chegou o tempo dele fluir. Precisamos entender. Diga, e vai começar com você. Diga para o seu irmão, vai começar com você. Diga assim, se prepare para entrar num tempo de conflito. Aí sabe o que Deus vai fazer? Eu posso fazer um ato profético com vocês? Levanta aqui. Abraça ela aqui. Quando um irmão briga com outro irmão, o que a gente faz às vezes? A gente deixa grudado e fala bem assim, vocês só vão parar de se abraçar quando se resolverem. E sabe o que acontece? Então, eles começam a rir. Não, é porque vocês são casados, é outro nível. Mas o que eu quero dizer nesse abraço é que alguns de vocês precisam resolver algumas pendências. Porque essa casa está cheia do pai amoroso. Mas tem muito filho pródigo e muito irmão do filho pródigo. E vocês precisam se ajudar uns aos outros. Diga para o seu irmão, você tem algo que eu não tenho. Mas eu tenho algo que você não tem. Diga assim, me ajuda. Diga isso para 3 pessoas, diga assim, me ajuda. És tão simples, mas extraordinário, graça irresistível, favor imerecido, o homem depravado, totalmente condenado, resgatado por amor. Pai, tem tantos irmãos que vêm de tão longe, e eu vejo isso para estar aqui. Que no próximo ano, o Senhor comece a abrir núcleos de Alfa e Ômega. Que o Senhor amplie a visão dessa igreja de tal forma que novos núcleos de salvação comecem a acontecer. Às vezes a gente espera ser grande num só lugar e Deus começa a liberar filhos para que possam ser grandes em vários lugares diferentes. Pai, que pastor Haroldo seja como uma flecha incendiada lançada pelo Senhor sem rumo, mas com a direção e um propósito. A flecha não se lança sozinha, precisa do arco. É o arco que primeiro puxa para trás. Obrigado por esse tempo que o Senhor puxou Alfa e Ômega para trás para lançar mais forte e mais longe. Eu te peço que haja uma unção tão profética nesse lugar, que o Senhor prepare aqueles que jamais teriam condições e que seja algo divino, Pai. Libera algo profético, algo sobrenatural, talvez algo que o homem nunca tivesse imaginado, mas que o Senhor dê a certeza no coração desses pastores que chegou o tempo de expandir a visão que é eterna. Pai, não levanta só pessoas preparadas, mas pessoas disponíveis e perseverantes.
Orimalamassotoko.